Para compreendermos o cinema da forma que ele é hoje, precisamos voltar um pouco no tempo. Antes mesmo de se imaginar em construir narrativas através de imagem e som, já existia o entretenimento através de imagens. Existem registros pré-históricos que mostram como o homem sempre possuiu o desejo de produzir imagens em movimento. Através de carvão e pigmentos naturais, o homem tentava passar para a parede das cavernas aquilo que imaginava e desejava contar. Milhares de anos depois, invenções como a câmera escura, que possui registros desde 400 anos antes de Cristo, e a lanterna mágica, um projeto inicial do que se tornaria o projetor, eram utilizados para contar histórias através das imagens, projetadas com o auxílio de um narrador. Ao mesmo tempo que os projetores de imagens evoluíam, a câmera fotográfica surgia. Em 1816, é tirada a primeira fotografia, por Joseph Niepce. Até que, em 1877, a fim de ajudar o ex-governador da Califórnia, Leland Stanford, a provar que um cavalo ao cavalgar teria seus 4 cascos no ar em certo momento, Edward Muybridge tira uma única foto do exato momento em que os 4 cascos de um cavalo não tocam no chão. Patrocinado pelo ex-governador, Muybridge tira em 1878 uma sequência de fotos de um mesmo cavalo cavalgando, com o auxílio de um disparador que acionava as câmeras calculadamente, seguindo o cavalo. Essa sequência de imagens de um mesmo plano marca o início das fotografias em movimento. O Muybridge, né, tem mais a ver com uma questão científica, de provar alguma coisa cientificamente, ele acaba decompondo o movimento, né, e tendo esse princípio aí do cinema. Né? O cinema, ele, na verdade, a película, quando está rodando, né, é uma ilusão de movimento, porque ali são vários fotogramas parados. Em seguida, várias invenções são criadas, a fim de ajudar essas imagens e fazê-las parecerem em movimento, como o zoopraquiscópio, também inventado por Muybridge, e o fuzil cronofotográfico, inventado pelo francês Etienne Jules Marey, que por sua vez inspirou Thomas Edison a criar com a sua equipe o kinetógrafo e o kinetoscópio. Todavia, os irmãos Lumière, considerados pais do cinema, construíram uma máquina mais aprimorada, o cinematógrafo. Além da máquina ser muito mais leve e prática, os irmãos Lumière souberam vender seu produto, tornando o cinema algo lucrativo e atrativo. O padrão comercial dos irmãos Lumière se tornou predominante no mercado junto ao de 2 produtoras, a Biograph e a Vitagraph. A Vitagraph era uma empresa que produzia seus próprios filmes em Nova York. Já a Biograph era inventora do mutoscópio, que era concorrente do trabalho de Thomas Edison. Na França, a produtora de Georges Méliès, o pai da narrativa, produziu centenas de filmes, dominando a produção de filmes de ficção. O período do cinema das atrações abrange os 10 primeiros anos de produção de imagens animadas, a partir da invenção do cinematógrafo dos irmãos Lumière, em 1895. O percurso que levou o cinema à sua consolidação como um advento popular e autônomo que marcou o período do cinema das atrações, um momento na qual a linguagem cinematográfica era escassa, sendo os filmes em sua maioria em um único plano de curtíssima duração. Esse nome foi cunhado pelo historiador norte-americano Tom Gunning, que percebeu nos filmes da época seu poder de atrair, seduzir e espantar através de gêneros muitas vezes populares, bizarros, sexuais, grotescos, fantasmagóricos, etc. De acordo com o livro História Mundial do Cinema, de Fernando Mascarello, nessa fase, o cinema tem uma estratégia apresentativa e exibicionista, de interpelação direta ao espectador, com o objetivo de surpreender. Os personagens na tela se moviam para a audiência, olhavam para a câmera, faziam gestos e se curvavam agradecendo e apontavam para onde se devia olhar. Os cenários eram extravagantes, cheios de elementos, figurinos chamativos e enquadramentos abertos. Os espectadores estavam interessados nos filmes mais como um espetáculo visual do que como uma maneira de contar histórias. Na atualidade, filmes de truques, histórias de fadas e atos cômicos curtos se tornam cada vez mais populares em espetáculos de variedades em vaudevilles, music halls, museus de cera, quermesses ou como atrações exclusivas em shows itinerantes e travelogues. É o exibidor quem formata o espetáculo. Há mistura de locações naturais,
e cenários bastante artificiais. Esse é um riquíssimo período de uma produção livre, desenfreada, sem censura e transmediática, porque acontecia ao lado de apresentações musicais, na presença de performers. Nessa época, os filmes eram apresentados em muitos lugares como feiras livres, parques de diversão, teatros de variedades e espetáculos de mágica, incluindo aí o de Georges Méliès, que antes de ser cineasta era um mágico, que usava o cinema para seus truques. Méliès marcou os primeiros anos do cinema mundial, principalmente pelo fato de ser considerado o pai da ficção científica, em um tempo em que não havia recursos tecnológicos capazes de representar, reproduzir eventos fictícios de um futuro distópico. Esse período tem duas fases. A primeira vai de 1894 até 1903 e é caracterizada pelo predomínio de filmes de caráter documental, as atualidades. Na segunda fase, de 1903 a 1907, os filmes de ficção começam a ter múltiplos planos e superar em número as atualidades. São criadas narrativas simples e há muita experimentação da estruturação de relações casuais e temporais entre planos. De 1903 a 1906, fazem sucesso os filmes de perseguição, em que se agregam vários planos com caráter de atração, cheios de palhaçadas, nos quais se assiste à correria dos perseguidos e perseguidores, sem haver corte entre a passagem dos dois grupos. Privilegiam-se as ações físicas e os personagens não têm motivações psicológicas profundas. Em 1905, aparecem os distribuidores, empresários que compram filmes das produtoras e os alugam aos exibidores. Isso faz aumentar a disponibilidade de filmes e diminui o custo de exibição, o que leva à expansão explosiva dos Nickelodeons. Os Nickelodeons surgem a partir de 1905, quando muitos empresários de diversões começam a utilizar espaços bem maiores que os vaudevilles para exibição exclusiva de filmes. Ao contrário dos teatros, cafés ou dos próprios vaudevilles, frequentados por uma classe média de composição diversificada, esses novos ambientes eram, em geral, grandes depósitos ou armazéns adaptados para exibir filmes para o maior número possível de pessoas, em geral trabalhadores de poucos recursos. São locais rústicos, abafados e pouco confortáveis, onde muitas vezes os espectadores viam os filmes em pé, se a lotação estivesse esgotada. Mas ali se oferecia a diversão mais barata do momento. O ingresso custava 5 centavos de dólar, ou 1 níquel, daí seu nome. A explosão na demanda de filmes causada pela expansão dos Nickelodeons forçou uma reorganização da produção. As companhias dividiram-se entre os diferentes setores da produção e organizaram-se industrialmente, adotando uma estrutura hierárquica centralizada. Essa especialização substituiu o sistema colaborativo do período do vaudeville, no qual empresas como a Edison, a Vitagraph e a American Mutoscópio and Biograph produziam num sistema de parceria, em que os dois realizadores dividiam o trabalho de operação de máquinas e de confecção dos filmes. Esse sistema foi extinto com o aumento da produção de filmes logo depois de 1907. A partir de 1907, com o investimento de grandes produtores da época, o cinema começa a se organizar de forma industrial. Como assim? O que mais se destaca sobre essa transformação foi o surgimento de novas funções dentro do cinema, como por exemplo o surgimento dos distribuidores. Antes havia dois papéis principais, o produtor e o exibidor. O produtor é quem faz os filmes e o exibidor é quem compra os filmes. Mas agora a função do distribuidor, já que os filmes passaram a ser alugados, era de pegar os filmes com o produtor e alugar para os exibidores. Parece algo simples, mas essa mudança foi o primeiro passo para a transformação do cinema em algo organizado em moldes econômicos, já que os filmes passam a ser alugados e não mais comprados, e isso aumentou de forma significativa a demanda por mais filmes, fazendo com que o setor crescesse e conjunta as funções dentro desse meio, como roteirista, iluminação, som e por aí vai. Quando pensamos nesse primeiro momento, o que mais se destaca são as técnicas de filmagem com movimentos de câmera, enquadramentos mais perto, além de narrativas menos curtas em torno de 15 minutos e autoexplicativas com a narração, ajudando no entendimento do enredo. Atuações mais realísticas e o uso de intertítulos como recurso para complementar o entendimento, já que os filmes eram mudos. Os intertítulos apareciam descrevendo a situação da cena que ia ser apresentada a seguir. O primeiro cinema funciona muito como isso também, né? Tem muito esse gênero do travelogue,
né? E a gente vê isso já nos panoramas, né? Você está viajando e numa estrutura circular, né? Então você tem a questão do movimento, que aí é mais do espectador se movimentando ali naquela estrutura. Algumas estruturas se movimentavam também, né? Tem vários tipos de panorama. A partir de 1909, os diretores entenderam que a conexão entre os planos eram essenciais para o entendimento do público. Então a Vitagraph Studios, pela primeira vez, começa a utilizar planos mais próximos, que mais tarde vai ser chamado de plano americano. Os cineastas posicionavam a câmera próxima dos atores para capturar suas expressões faciais e dar aprofundamento psicológico nos personagens. Ou seja, mostrar suas emoções, dar dramaticidade através dos ângulos, e o que de fato dava certo, porque antes os filmes eram filmados todos em plano geral e criava uma distância do personagem com o público. A partir disso, surgem 3 estilos básicos de montagem: montagem alternada ou paralela, analítica e montagem em contiguidade. Um nome importante deste período é David Griffith. Em 1915, lançou o mais longo filme e o primeiro sucesso norte-americano, O Nascimento de uma Nação, que começou a estabelecer o longa-metragem como norma e não mais como exceção, e fez com que o cinema começasse a ser visto como uma arte. Com Griffith, a narrativa cinematográfica aprimora-se muito, desde os enquadramentos, alguns mais fechados, menos parecidos com teatro, a duração dos planos, alguns mais curtos que outros, para trabalhar dinamismo, movimentos de câmera mais variados e o que para mim merece destaque. Griffith começa a dividir a cena em planos, onde uma única cena pode ser vista por mais de um ângulo. Na chamada segunda década, o cinema se transforma na primeira mídia de massa da história. O estabelecimento de cinemas em locais permanentes ajuda na racionalização da distribuição e da exibição dos filmes. As histórias são mais complexas, os planos se tornam mais numerosos e a duração dos filmes aumenta, passando a ter cerca de 15 minutos. Poucos são os que chegam a ter 1 hora. No período de transição, as empresas europeias dominaram o mercado internacional. A indústria francesa era a maior do mundo e seus filmes eram os mais vistos. Em seguida vinham Itália e Dinamarca. A maior e mais poderosa das indústrias era a francesa Pathé. O que alterou essa conjuntura foi a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, que devastou a Europa e foi um duro golpe no cinema francês. A Primeira Guerra foi uma espécie de divisor de águas na indústria do cinema. Antes dela, o cinema europeu, especialmente francês, fazia sucesso no mundo todo e respondia por cerca de 60-70% das produções cinematográficas da época. O enfraquecimento financeiro dos países europeus, decorrente da guerra, provocou o natural encolhimento das produções europeias, que só voltaram a ter destaque mundial depois da Segunda Guerra, com o surgimento de grandes diretores franceses e italianos. Com relação à existência de registros históricos sobre destruições de filmes europeus daquele período, ou se foram encontrados filmes inacabados, a entrevistada Luísa Alvim respondeu em que todas as cinematografias sempre há filmes perdidos. Além disso, muitos filmes eram de acetato e nitrato, bastante inflamáveis e se perderam em incêndios. Ela citou o filme Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927, inicialmente com 1 hora e meia de duração, e que, após diversas buscas de pesquisadores, já apresenta hoje uma versão com cerca de 3 horas e meia de duração. Tem a história do Metrópolis, né? E aí é um filme super importante, né? Do Fritz Lang, de 27. É super importante até porque foi uma grande produção, foi um dos filmes mais caros da época. Imagina, até esse filme estava perdido, assim, em grande parte. Tinha só uma parte do filme. Né? E cada vez mais acho um pedacinho do filme, né? O filme chegou a ter 1 hora e meia, a versão que eu tenho em DVD tem 2 horas e meia, parece que já tem uma versão com 3 horas e meia, então assim, cada vez ele vai ficando maior, que vão achando mais uma parte do filme, perdido em alguma cinemateca. Em 1917, a maioria dos estúdios norte-americanos já se localizava em Hollywood, e a duração dos filmes tinha aumentado de um rolo para 60 ou 90 minutos. Eram chamados longa-metragens. A transição para os longas foi gradual e liderada pelos filmes europeus de múltiplos rolos, principalmente os épicos italianos, distribuídos nos Estados Unidos, fora do controle da MPPC e dos independentes. Foram o lucro e a popularidade desses filmes de época europeus espetaculares que convenceram a indústria norte-americana a fazer filmes mais longos, como The Birth of a Nation. Outros gêneros tipicamente estadunidenses seguiram a ele, como os westerns, os filmes sobre o American Way of Life e os filmes de guerra travados pelos Estados Unidos.
Enquanto os norte-americanos parecem precisar se identificar com o que assistem, o mundo inteiro consome as produções norte-americanas, ainda que as pessoas não se enxerguem nas tramas. Na opinião da especialista em primeiro cinema, Luiz Alvim, está havendo hoje em dia uma aproximação do cinema norte-americano com outros fenótipos, na tentativa de que muitas pessoas se identifiquem com os personagens dos filmes. Ela citou a franquia Star Wars, cujos últimos filmes têm incluído protagonista mulher, negro e latino, visando maiores arrecadações e lucratividade, não esquecendo que os Estados Unidos são um país capitalista. Ela também salientou que, na época da exibição do seriado norte-americano Dallas, de grande sucesso no mundo todo, foram realizadas pesquisas com grupos heterogêneos de público e cada grupo, dependendo de sua origem e cultura, entendia e se identificava com algum personagem. Por exemplo, tem um estudo importante de um estudioso chamado Elihu Katz, né, de Israel, e ele pegou a série Dallas, que era uma série importante dessa época, né, bem antiga. Eu vivi essa época, não cheguei a ver Dallas porque era muito tarde, eu não via, mas as pessoas da minha época viam. É uma série americana e passava no mundo inteiro, né? Passava aqui no Brasil, tal. E aí esse estudioso fez, ele separou em vários grupos de pessoas com características muito diferentes. Então, em Israel, ele pegava um grupo que era só de imigrantes russos, outro grupo que eram os muçulmanos, não sei se ortodoxo também. Ele foi pegando grupos muito diferentes, muito distintos. Passava a série, e aí, depois que passava, né, começava a fazer perguntas para as pessoas. E aí, o que você achou? O que você acha que aconteceu? Então, ele percebia que cada grupo, na verdade, interpretava a série de uma maneira, às vezes, muito diferente do que era o proposto pelos realizadores. Eles interpretavam muito de acordo com a cultura deles. Então, é uma coisa muito louca. Você não tem como controlar a recepção, né? Tipo, eram coisas... acontecia uma separação no filme, né? Uma separação, a moça ela se separava do marido e ia morar com... Acho que ela depois encontrava com outro cara e ficava com outro cara. Então, tinha um grupo lá que achava, não, ela voltou para a casa do pai, porque quando uma mulher se separa, ela tem que voltar para a casa do pai. Como é isso? Então, para a gente ver que a gente não tem como controlar a recepção é uma coisa muito complexa. E o processo de identificação também é muito complexo. Com este documentário, concluímos que a evolução do cinema sempre dependeu de vários aspectos, sejam sociais ou econômicos. Até os dias atuais, o cinema se adapta ao caminhar da sociedade.